Check-up no rádio, recebendo hoje o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigado, Marcos, bom dia Geraldinho. Uma satisfação mais uma vez estar aqui no Check-up no rádio, podendo falar de um tema relevante para a saúde do idoso. Estamos inclusive no mês de prevenção ao Alzheimer, não é isso? Exato, é o fevereiro roxo, né? É um mês de conscientização a 3 doenças, né? Que na maioria delas, essas 3 doenças não dependem de exame, né? Dependem mais do diagnóstico clínico, dos sintomas, dos sinais do paciente, que é o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. Como a geriatria lidar muito com as demências, a gente lidar, embora seja uma doença neurológica do sistema nervoso central, é uma doença do paciente que tem demência, que ele tem o Alzheimer, mas ele tem o diabetes, ele tem a hipertensão. Então a geriatria tem uma afinidade muito grande com a demência, e a principal delas é a demência de Alzheimer. Cerca de 60% a 70% dos casos de demência são pela doença de Alzheimer. Uma demência que cresce, uma doença que aumenta a sua incidência, isso nos pacientes acima de 85 anos, essa incidência de 60% a 70%. E à medida que a gente envelhece, como eu ia falando, a incidência tende a aumentar. Para você ter ideia, 30% a 35%, um terço das pessoas acima de 85 anos, isso é uma estatística mundial, elas têm demência. Então é uma doença que, à medida que cresce o número de pessoas idosas, cresce a quantidade de pessoas com demência, e a principal delas a demência de Alzheimer. Agora, que tipo de ações geralmente são realizadas nesse mês? São ações mais no cunho educativo. Essa área de educação em saúde, no caso da demência de Alzheimer, a gente chama isso de psicoeducação. Ela tem como objetivo mesmo enfatizar, reforçar, informar as pessoas que têm familiares, os cuidadores, as famílias que têm pacientes com Alzheimer, no sentido de tirar dúvidas, no sentido de desmistificar algumas coisas, no sentido de reforçar algumas orientações que ele já tem, no sentido de diagnosticar precoce, da gente tirar aquela ideia de que esquecer é da idade, e na verdade não é. O esquecimento, como é o principal, a memória é a área cognitiva mais afetada na doença do Alzheimer, na demência de Alzheimer. A gente orientar as pessoas nessa questão do diagnóstico precoce, que é quando a gente também tem muito mais sucesso, quando a gente consegue perceber os sintomas numa fase bem inicial. Isso faz parte também desse mês de conscientização, desde o diagnóstico, a educação de familiares quanto a manejo de sintomas comportamentais. A gente sabe que em fases avançadas, Marcos, os pacientes têm muito sintoma comportamental. Eles têm sintomas do tipo de agressividade, de perder o sono, de comportamentos estranhos, como, por exemplo, acumular muitas coisas, comportamentos, eles perdem a noção da importância de certos hábitos, como tomar banho, como se alimentar. Eles ficam deprimidos, ou eles ficam muito eufóricos, eles alteram o apetite, comem mais ou comem menos. Então, lidar com um paciente com a demência de Alzheimer é um desafio que requer amor, né, por quem cuida, e requer habilidade. Então, quanto mais for assim, massificada essa educação das pessoas que cuidam dos pacientes com demência, principalmente a demência de Alzheimer, melhor, entende-se que melhor seria para quem cuida desses pacientes ter menos problemas e poder evitar um dos males que assolam os cuidadores, que é o estresse do cuidador. Agora, no início, por exemplo, a pessoa que ela está, digamos assim, iniciando esse processo do mal de Alzheimer, ela dá alguns sinais? Tá. A doença de Alzheimer, ela tem como dois pilares fundamentais, dois fatores de risco que a gente diz inevitáveis, né? São a idade e a genética.
À medida que a gente envelhece, o risco de você abrir um quadro de demência aumenta. E quem tem na família alguém que teve a doença de Alzheimer tem um risco maior. Isso não quer dizer que toda pessoa que envelhece vai ter, nem toda pessoa que tem alguém na família vai ter. Isso só diz que ela tem um risco maior. E existem os fatores de risco modificáveis. Aquelas pessoas que têm, pode ou não ter genética e idade, mas elas têm outros fatores que podem fazer com que elas demenciem. O estresse, má alimentação, hipertensão, insônia e diabetes são fatores de risco que contribuem muito para a pessoa abrir um quadro de demência. Em termos de fator, assim, de sintomas precoce, então já começa pelos fatores de risco. Pessoas que estão dentro com esses fatores de risco, tem na família, já está ficando muito idoso, passando dos 70, é uma pessoa que tem diabetes ou tem alguma doença que seja fator de risco, estressada, ansiosa, que perde sono, não fez atividade física, tem uma escolaridade baixa. A escolaridade é um fator de proteção para a doença de Alzheimer. Essas pessoas já devem ficar atentas, ou os familiares atentos a lapsos discretos de memória. Por exemplo, eles começarem a ter dificuldade de executar tarefas simples que antes eles executavam até no automático, como por exemplo fazer um crochê, fazer uma comida. Presta atenção se eles estão tendo lapsos de esquecimento na memória episódica, aquela memória de curta duração, que você acabou de dizer, eles esquecem, tem dificuldade de se concentrar, dificuldade na atenção, dificuldade de lembrar nomes, isso é muito comum, se eles têm deixado a torneira ligada, se eles têm perdido a chave da casa, escondido dinheiro e não acha, depois está perdendo tudo dentro de casa. São sintomas iniciais que podem ser vistos pela família e que as pessoas podem levar para uma avaliação. Não estou dizendo que todo mundo que começa com esses sintomas, eles têm Alzheimer. Eles vão passar por uma avaliação, uma bateria de testes cognitivos que vão dizer se ele tem realmente um déficit cognitivo sugestivo de demência ou se é uma outra causa dessas alterações na cognição, principalmente na memória. Então, o carro-chefe da demência de Alzheimer é a memória, mas como eu falei, pode ter alteração na linguagem, esquecer nomes, ou ter dificuldade de compreender, pode ter dificuldade na atenção, na capacidade de terminar tarefas, de executar tarefas. Esses são os sinais que a gente atenta para o paciente procurar o serviço e ser avaliado e assim, diagnosticado ou não. Se uma pessoa da minha família tem Alzheimer, eu posso ter também Alzheimer? Sim, tem muito mais risco, Marcos. Acredita-se que juntando a genética com a idade, quanto mais idoso e quanto mais genética, você pode ter aí um risco, isso é responsável em termos de fator de risco por pesar em 70%. Genética e idade são os dois principais fatores de risco para se ter Alzheimer. Os 30% restantes são aqueles fatores de risco modificáveis, de hábitos de vida, de reserva cognitiva, de nível de escolaridade, de sono, estresse, doenças. Então, ter alguém na família é sim um fator importante de risco para a doença. Ok, tem pergunta aqui chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos trazer as perguntas dos nossos ouvintes. 3421-2272. Bom dia. Marcos, eu queria saber do doutor Belísio. Hoje eu mandei cedo, eu fico ouvindo e me esqueço de mandar. Eu vou mandar logo. Eu sou cliente dele, eu estou tomando 5 medicamentos passados por ele. Eu posso comprar a vitamina A, Z e tomar? Porque disseram que é bom para a pessoa. Pega todas as vitaminas, que é que ele me diz, que é que ele me aconselha, porque eu já tomo os remédios que ele passou, mas eu não estou tomando nenhuma vitamina. Tá bom? Fico grata. Bom dia para vocês, que eu me esqueci de dar. Bom dia para todos os dois. Vovó Lindalva, e aí? Bom dia, dona Lindalva. Olha, quanto mais remédios em uso do paciente, maior o risco dele ter efeitos adversos. Então,
Na geriatria a gente está sempre preocupado com isso, porque os idosos sempre estão precisando de 1, 2, 3, 4, 5 ou mais medicamentos. A gente chama isso de polifarmácia, né? Eles, na boa parte das vezes, fazem uma polifarmácia terapêutica, aquela polifarmácia que é necessária, aqueles remédios que são necessários. Mas qualquer outro remédio, seja ele necessário ou não, que for aumentado, o indivíduo corre o risco de fazer interação medicamentosa com os outros remédios em uso. Então, a questão de acrescentar uma vitamina, as pessoas acreditam, não é mais um remédio. É sim, é mais um remédio, um polivitamínico que pode ter interação medicamentosa com outros fármacos, com outros medicamentos. Eu não recomendo, principalmente essa paciente que esteve conosco, se eu não passei na consulta, eu não recomendo. O que eu recomendo é uma dieta rica em frutas, cereais, uma dieta diversificada. Isso já é necessário para o paciente ter um nível de vitaminas normalizado. Agora, se é aquele paciente que tem dificuldade de absorção, tem desabsorção no intestino para vitaminas, ou tem uma dieta muito pobre em algumas áreas, assim, por exemplo, frutas, verduras, isso, o que tem mais assim, vitamina, lógico que a maioria dos alimentos, todos têm vitaminas, mas se é um paciente com risco nutricional, a gente pode até orientar, mas via de regra não. E nos pacientes polimedicados, aqueles que necessitam tomar muitos medicamentos, esses pacientes, a gente, quando vai acrescentar um remédio, a gente pensa 2, 3, 4 vezes. Então não recomendo iniciar medicamento, até porque o benefício é muito questionável. Tem mais perguntas chegando aqui. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Eu queria saber se a pessoa que tem AVC, nas primeiras semanas que teve, dá problema de memória, de esquecimento, essas coisas assim, de não querer comer, dá esses problemas, porque essa pessoa já teve um começo de AVC uma vez, aí agora já teve de novo, aí dá esse problema de memória, de esquecer as coisas, não conhece ninguém, nem nada. E aí, doutor Belísio? Dá sim. O AVC, que é aquela, se for isquêmico, aquela doença que antigamente se chamava trombose, né? Ela pode cursar com perda de memória, parecida até mesmo com a doença de Alzheimer. Inclusive, a segunda causa de demência, a gente falou que a primeira é o Alzheimer com 60% em média, 60 a 70. A segunda causa é a demência vascular. É a demência causada por agressões na vasculatura do cérebro. Geralmente pós-AVCs ou quando o paciente tem injúria microvascular. Ele tem pequenos AVCs em diversas áreas do cérebro. Então, o AVC é sim uma causa importante de demência. Inclusive, a segunda causa de demência é a por AVC. Então é normal, tanto nas primeiras semanas como a longo prazo, essa pessoa ter déficit na memória, ter sintomas parecidos com o Alzheimer, porque a gente tende a simplificar que uma demência é Alzheimer, que as pessoas entendem melhor, mas o AVC ele causa uma demência vascular. Nos primeiros dias e a longo prazo pode acontecer sim. Aquelas pessoas que têm AVC, elas têm um risco muito maior de ter outros, por exemplo, essa teve já um segundo, e cada vez que esse AVC ele vai vai pegando nas áreas responsáveis pela cognição, na área de memória, na área de atenção e assim por diante, a pessoa vai tendo déficit. A diferença entre a demência vascular e o Alzheimer, em termos de sintomas, é que o Alzheimer ele é mais insidioso, ao longo dos tempos a pessoa vai tendo perdas na memória. A demência vascular, ela tem um caráter mais abrupto, a gente chama em degraus. O paciente vem de uma hora para outra, ele perde muita cognição, ele dá uma piorada rápida. Por exemplo, quando tem um AVC maior, ele vinha bem e aí perde, e aí passa um tempo, ele desce de novo outro degrau. Então a gente
diz que o declínio na demência vascular ele é em degraus, ele é abrupto. É uma característica que a gente diferencia. Tem várias outras características que diferenciam. E a tomografia, a ressonância é a principal, principalmente a ressonância. Então é comum sim, respondendo ao ouvinte, nas primeiras semanas ter alterações parecidas com Alzheimer, não só na primeira semana, mas isso pode ficar por muito longo prazo. Pode-se confundir os sinais do AVC com Alzheimer, não? Não, assim, o AVC ele é uma doença que eu diria que são duas coisas distintas. O AVC é aquela doença que o paciente tem perda de força de um lado do corpo, geralmente na metade da face, associada à dificuldade para articular as palavras, para falar, dislalia, dificuldade até para assim, reconhecer objetos quando pega alguma área responsável por isso no cérebro, aquela famosa trombose, né? Perde um antímero, força no antímero, dificuldade para falar, se engasga. Esse é o quadro clássico. Agora que o AVC ele pode dar sintomas, assim, esses sintomas são geralmente motores, esses que eu falei, são na área de equilíbrio, de força, de fala. Agora, os sintomas mentais, eles parecem, né? Os sintomas podem parecer com uma demência de Alzheimer quando acomete áreas de memória, quando as artérias daquela área da memória, elas são ocluídas pelo AVC, mas são duas doenças, assim, diferentes. Hoje se sabe que a demência de Alzheimer ela tem uma parcela na sua etiologia, na sua causa, tem uma boa parcela que quem é responsável por isso são alterações vasculares no cérebro. Então, assim, os fatores de risco para você ter AVC, eles também são fatores de risco praticamente para se ter Alzheimer, mas são duas doenças diferentes. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Belísio. Dr. Belísio, minha mãe tem 70 anos e no dia 25 de outubro ela foi a uma consulta com o senhor e o senhor diagnosticou ela com labirintite. Receitou Razapina 15 mg, Vertizine D10, tomar um comprimido à noite por 10 noites e Betadine 24 mg, tomar um comprimido por 30 dias. E retestou alguns exames. Ao voltar com os exames, todos deram normais. E o senhor disse que ela só precisava tomar Razapina, agora de 30 mg. E se caso ela voltasse a sentir tontura, tomasse Vertizine D por mais 10 noites. Quando foi no final de dezembro, ela voltou a sentir os mesmos sintomas. Tomou os 10 comprimidos restantes por 10 noites. E agora está voltando a sentir o mesmo. Ela pode comprar o Vertizine D e tomar por 10 noites? Obrigado. Um abraço, meu amigueiro, Dr. Belísio. Bom, assim, ela provavelmente tinha essas crises de tontura e além da tontura devia ter alguma outra, porque a Razapina não é medicamento para tontura, devia ter alguma outra doença, né? Mas focando na questão da tontura, crises de labirintite, elas podem ser sim recorrentes. O paciente, além de fazer isso aqui, é o tratamento da crise. O que ela falou aí é o tratamento da crise. Então a gente orienta na crise, você pode fazer isso. Agora, tem que ter um cuidado para não ter contato com agentes desencadeadores da crise. A gente orienta faz algumas orientações nutricionais, como por exemplo chocolate, café, algumas coisas que podem facilitar, evitar até mesmo gripe, resfriado, porque facilita a crise de labirintite. Mas a verdade é que a neuropatia, a labirintite, ela pode sim, não é um tratamento de cura. A gente faz tratamento das crises. Nas crises é uma boa opção terapêutica, essas duas. E o paciente, agora sim, se o paciente está tendo muita crise, é aquela questão. Quando for na reavaliação, ou se for mais intensa,
a gente reavalia essa tontura, porque labirintite é uma causa não muito comum de tontura e que requer não só o tratamento das crises, requer um tratamento muitas vezes a longo prazo, com reabilitação labiríntica, com orientação dietética mais intensa. Então, reavaliar se essa nova crise é mesmo uma crise de labirintite ou se é uma crise de outro tipo de tontura. Então é importante na reavaliação ela comentar isso. Mas eu acho que eu deixei esses medicamentos para quando tiver crise ela usar. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, eu gostaria de saber se quem tem Alzheimer tem pesadelos. Porque ultimamente minha mãe está tendo muito à noite. Querido Belísio. É mais comum os pesadelos aparecerem quando o paciente inicia o tratamento. É um efeito colateral adverso das drogas antidemência, pesadelo. Os sintomas mais comuns, os efeitos adversos mais comuns desses medicamentos são gastrointestinais. Tem náuseas no começo do tratamento, pode até vomitar, pode até ter um desconforto abdominal. Isso é temporário, à medida que ele vai se adaptando à medicação, isso vai passando, mas outros efeitos adversos podem acontecer, como por exemplo, transtornos do sono, um pesadelo, transtorno do sono REM, isso pode aparecer. Do Alzheimer, não é um sintoma da doença específico, não, é mais uma consequência, é mais comum ser pelo tratamento, mas se não está em tratamento, deve ser um transtorno do sono que deve ser investigado, não é só da demência, não é justificável pesadelos por causa da demência, se não está usando nenhum medicamento. Que a principal causa de paciente idoso que começa a ter pesadelo, geralmente é algum medicamento novo, e os medicamentos para demência, para Alzheimer, eles podem causar isso. O Alzheimer ele começa com simples esquecimento? É o mais comum. Esquecimentos em fases mais pré-geriátricas. Além de ser o sintoma mais comum, Marcos, tem-se visto que as pessoas que têm queixa de esquecimento, mesmo não sendo Alzheimer, em idades mais jovens, essas pessoas demenciam mais, mesmo que naquela época da queixa do esquecimento elas não tenham Alzheimer. Então, esquecimento é sim um sinal de alerta para adoecimento na fase adulta, na fase geriátrica de Alzheimer. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Marcos, Geraldo, doutor Belísio, você ouvinte, internauta. O que é que nós podemos fazer para evitar o Alzheimer? Ou não evita? Né? Pronto. A gente tem assim, respondido muito esse tipo de coisa, porque como eu disse, a incidência é cada vez maior. Muito mais pessoas tendo a doença, porque está se tendo muito mais idosos no mundo, as pessoas estão envelhecendo mais. E, como eu falei, existem fatores não modificáveis, por exemplo, a idade, a gente não tem como evitar envelhecer. E existem fatores como genética, também não tem como evitar a genética. Mas a gente tem fatores evitáveis, que eu acho que é isso que você perguntou, o que é que eu posso fazer para evitar? Não existe pílula, não existe remédio, não existe uma fórmula, não, eu vou fazer isso, que é o que todo mundo sonharia, ter um remédio para não ter Alzheimer, não. Porque eu vejo assim, eu estava observando, né, eu vejo mamãe tão nova ainda com Alzheimer, né, e eu vejo, já vi, por exemplo, nessa vacinação, a gente assistindo senhores de 80 anos mostrando assim uma lucidez, né, que a gente até se emociona, né? Aí eu vejo uma mulher assim tão jovem com Alzheimer, chega dói. O que poderia ser feito para que o Alzheimer não chegasse tão rápido? Pronto. É uma pergunta interessante. Você vê como o envelhecimento ele é heterogêneo, né? O envelhecimento de uma pessoa se fosse homogêneo, todo mundo envelhecesse da mesma forma, todo mundo que chegasse a uma determinada época ia ter Alzheimer. E não é. Você viu que tem pessoas até mais idosas e que não têm. Provavelmente essas pessoas não tinham uma genética tão compatível e essas pessoas provavelmente diminuíram ou não tinham fatores de risco. Como, por exemplo, um fator de risco modificável, hipertensão arterial. Se você controla sua pressão em idade mais jovem, você está tomando um remédio para Alzheimer, se você tem a pressão alta controlada em idade mais jovem. Se você controla o seu sono, se você dorme bem,
você não tem problema com sono, você está tomando um remédio para Alzheimer. Se você tem bons hábitos de vida, como fazer atividade física e uma dieta balanceada, principalmente uma dieta do Mediterrâneo, com muito legume, com muito, um pouco, não diria pouca caloria, mas uma dieta balanceada, é uma pílula para você não ter Alzheimer. Quanto mais você estimula sua memória, também é uma forma de você ter prevenção de Alzheimer. Então, quanto mais a gente ter estimulação em idade mais jovem, estimulação mental, aprender idioma novo, tocar um instrumento novo, uma atividade física nova, tá evitando deixar a mente assim parada, por exemplo. Tem muita gente que se acostuma a anotar as coisas num papel, e ali ele deixa a memória dele, não quer nem ter essa preocupação de pensar. Eu sempre digo, o melhor remédio para a memória, além desses hábitos saudáveis de sono, de dieta, de tratar as comorbidades, como eu falei, hipertensão, diabetes é outra também, que é um fator de risco conhecidamente para a doença de Alzheimer. O melhor remédio para a memória é você usar a própria memória, você estimular a memória. Isso principalmente em pessoas que já estão entrando numa faixa etária de mais risco. Mas em idades mais jovens é você cuidar da sua saúde. Não tem um remédio, vou tomar esse remédio para evitar ter Alzheimer, não. Se você tiver... Agora também não é para todo mundo que... Não é todo mundo que vai ter, não. Alzheimer é para quem pode, não é para todo mundo, não é para quem quer, não. Você tem que ter genética, você tem que ter muita idade, você tem que ter maus hábitos de vida. Se você me perguntar se isso é fácil, Joelma, não é, porque tá aí as doenças cardiovasculares, as pessoas toda hora orientando esse estilo de vida. Tá aí a Covid, que mostrou que as pessoas com obesidade, mostrou que as pessoas sedentárias, elas têm um risco maior de morrer, de adoecer. Não é diferente. Quanto melhor o estilo de vida, quanto maior controle das comorbidades, maior estimulação, porque o nível de escolaridade também, quanto mais atividades complexas você desenvolver, mentais, isso preserva, protege seus neurônios. E mesmo você tendo na família gente com Alzheimer, mesmo você sendo muito idoso, você pode estar protegido se você, durante a vida, fez reserva cognitiva. É como uma aposentadoria, você faz agora para no futuro colher. É mudar o estilo de vida logo cedo, né? Logo cedo, já sair daqui caminhando. Né? E já sair daqui. Eu já estou caminhando. Tirando da cabeça fritura, pão. Tem gente aqui na rádio que tem uma preguiça de caminhar, mas eu já estou caminhando. Eu vi você pedalando. Pedalando e caminhando. Aquilo ali é um remédio bom para usar. Pois é, né? Será? Deixa com você, tem gente aqui na rádio que está me criticando, sabe? Porque eu estou pedalando, que eu estou fazendo muito esforço. Inveja, né? Eu não vou dizer. Não, peraí. O que é que eu disse? Vou cortar seu microfone agora. Doutor, tem uma pergunta aqui da Lúcia Dantas, né? Como devemos fazer quando o paciente com Alzheimer não quer tomar os remédios? É uma fase complicada da demência, né? Eles passam por essa fase de rejeição do tratamento. Muitas vezes é porque ele esquece de tomar. Esquece não. Ele acha que já tomou e diz que não quer tomar porque não está doente. Outras vezes é por causa da progressão da doença. Nessas fases a gente tem que ter um acompanhamento da família. O cuidador não pode estar estressado, ele tem que estar bem orientado nesse sentido, de desenvolver técnicas de aproximação do paciente. Se ficar insistindo, ou se tentar alguma coisa, está fazendo com que ele não queira aquele medicamento. Ou é amargo, ou ele sente dor, ou ele é dado com pouca ou com muita água. Tem que buscar identificar alguma coisa nessa relação do cuidador. Mas na maioria das vezes, Marcos, é o paciente que está evoluindo com sintoma de irritabilidade, de agressividade. E isso a gente controla com remédio. Mas essa boa relação do cuidador com o paciente facilita não só dar o remédio, mas facilita dar banho, facilita encorajar o paciente a dar uma caminhada, a conversar, porque eles perdem o senso de percepção, perde a memória, mas eles não perdem o afeto, eles não perdem o carinho. Se você trata ele de uma forma mais contundente, ele vai ficar intimidado. Se você é mais amoroso, carinhoso, ele vai entender. Não estou dizendo que isso é a solução. Sim. Em muitos casos é bem complicado, e às vezes a gente tem que passar até o medicamento na forma de adesivo. Existe um medicamento para Alzheimer que é exatamente para esses casos, que a gente faz na forma de adesivo, porque eles não querem tomar.
tomar, ou esconde debaixo da língua, depois joga fora e assim por diante. Então melhore essa relação com o cuidador. Tente estratégias para fazer com que o paciente tome, senão provavelmente vai ter que precisar de um ajuste na medicação do tratamento. Deixa eu tirar uma dúvida, doutor Belísio. Se eu sou sedentária, né? Você é sedentária. Não faço exercício assim, nenhum. Doutor, Peraí, agora deixa eu falar, calma. Você diga assim, doutor, eu sou sedentária. Peraí, não, senhor. Peraí. Eu sou sedentária, né? E de repente começo a fazer caminhada, pedalada. Eu posso fazer isso sem fazer nenhum exame do coração, nada? Não é necessário, não é preciso não ter essa preocupação? Qualquer atividade física, assim, a gente tem que ter o mínimo de cuidado. Principalmente quem não pratica e vai começar a praticar. Quem já tem o hábito ali, deu uma parada 1 mês ou 2, não tem essa necessidade. Eu diria nem tanto quem só vai começar uma atividade física, não. Todo mundo precisa de uma avaliação periódica. O paciente mais jovem, essa avaliação pode ser a cada 10 anos ou se não tiver nenhuma comorbidade. Mas o cidadão sedentário e ele começar uma atividade física intensa, é preocupante, né? A gente tem que realmente ter um certo cuidado. Recomenda-se sim, antes de iniciar uma atividade física, uma orientação médica. Qual a atividade, a intensidade, a frequência que você vai fazer essa atividade. Se você pode fazer essa atividade. Tem gente que tem artrose de joelho e quer correr, não pode, porque vai avançar a doença de joelho. Tem gente que tem dificuldade para ter equilíbrio e quer pedalar, por exemplo, um paciente que tem uma tontura. Mas a questão cardíaca, o paciente, quando o coração vai ser colocado no esforço, ele precisa ser testado antes, né? Então, tem que se fazer uma avaliação. Eu falo isso, Joana, com muita ponderação, porque pode até desestimular as pessoas a fazer uma caminhada. Isso não vai impedir de você começar a fazer uma caminhada. Agora, uma atividade intensa, não. Aí você tem que ter um certo cuidado na dose, em qual atividade, mas a recomendação é você... todo mundo um dia já passou por um médico, já foi visto uma avaliação, mas se você quer ter aquele... Não, agora eu vou começar uma atividade física intensa. Deve ser quantos quilômetros? Exato. Aí é bom você ter esse certo... Doutor Belísio, obrigado pela sua participação, né? Se você for da corda jovem, vai passar aqui até 9 da manhã, viu? Tá certo. Você está na clínica Santé. Santé. Mudamos. É o médico de mamãe. Viu? Olha aí. Estamos atrasados já para... Já está ali atrasado. Não. Já tá fazendo parte da consulta aqui, né? Ela é mala, já está tentando algumas coisas. Obrigado pelo seu participação. É sempre abrilhantador aqui a participação de Joelma. Obrigado pelo seu participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a quiser. Próxima terça, se Deus quiser. Doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no nosso programa. São